sou Adriana Bisutti, nesse canal falo sobre livros, filmes e séries. No último vídeo eu pedi a opinião de vocês e eu amei a interação. Várias pessoas pediram para eu fazer mais um vídeo sobre o livro Outlander 9, Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, da Diana Gabaldon. E cá estou eu fazendo minhas considerações finais. E se você que leu o livro achar que faltou ainda alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para falar sobre o que você quiser desse livro. Se você gostou de toda essa série de vídeos, considere se inscrever no canal e deixa aí já seu like. E eu vou começar aqui as minhas impressões falando do título. Logo no começo da leitura eu acreditei que até o final a Claire por algum motivo deixaria a cordilheira. Ou ela teria de ir para a Escócia, ou até mesmo voltar para o futuro. E a ideia do título seria como se fosse alguém mandando um recado para as abelhas, que se tornaram as confidentes de Claire. Eu estou seriamente pensando em arrumar uma colmeia para ser minha confidente também. O que vocês acham? Mas ao final, o recado era de Jaime para as abelhas, pois ele acreditava que ele iria morrer. Então era como se ele estivesse pedindo às abelhas para que cuidassem de Claire. Isso de acordo com um diálogo que o próprio Jaime havia tido com elas. Falando de Jaime, ele continua o guerreiro que ele sempre foi. E mesmo ele fazendo um esforço enorme para ficar longe da guerra, a guerra o persegue. E realmente era para Jaime ter morrido em uma das batalhas. E aí entra Claire com esse seu novo poder místico e ela fez o máximo que ela pôde para mantê-lo vivo. Agora entra aquela história de livros atrás que nós já sabemos que uma cigana, uma vidente, falou a ele que ele teria nove vidas, ele morreria por 9 vezes, e aí sim seria a morte definitiva. Então acredito que tem um pouco a ver com isso, essa questão do Jaime não ter morrido ainda. E um ponto forte da história para mim é essa aura mística que envolve toda a história de Outlander. Claire, como sabemos, ela é, além da médica, é a curandeira que a partir de certo momento adquiriria poderes especiais. E nós vemos esse momento chegar aqui nesse livro 9, pois a Claire ressuscitou praticamente o Jaime e aquela bebezinha que eu já mencionei em outros vídeos. E ainda tem todos aqueles objetos mágicos que de vez em quando são mencionados. Há um que a Claire recebeu de uma anciã indígena de quem ela se tornou amiga. E agora um rapaz que ela curou também lhe deu de presente um objeto mágico que pertenceu à sua avó, sempre envolvendo esses poderes de cura. Acho que eu nunca mencionei aqui no canal, mas eu gosto muito dessas histórias envolvendo magia. E eu gosto particularmente quando a autora foge um pouco desse foco realista que ela tem na história real mesmo, para focar nessa questão do mágico, do fantástico, que tem a ver com o povo das fadas, porque várias vezes fica evidente que a Claire faz parte, ou ela é descendente desse povo das fadas. E essa parte da Europa, Escócia, Irlanda, Inglaterra, eles têm muitas raízes ali folclóricas e mitológicas envolvendo o povo celta. Então acredito que ela está um pouco se embasando nesses fatos não, dessas ideias. Agora falando um pouco da personagem Brianna, eu li o livro com muita atenção nela, porque eu realmente acreditei que também com ela fosse acontecer algo mais drástico. Primeiramente eu pensei naquele pessoal que estava perseguindo em 1980, acreditei que eles viessem atrás dela por causa do ouro. E apesar do Capitão Richardson, que era um daqueles elementos que estavam lá, o foco dele no século XVIII não foi a Brianna. Por outro lado, um fato impactante que apareceu aí foi a questão da doença, do problema cardíaco que ela desenvolveu ao atravessar novamente as pedras. Ela engravida novamente, ela tem seu bebê normalmente, sem grandes dificuldades. Esse ponto eu achei um pouco incoerente com a ideia que a autora quis passar de que ela estava fragilizada, mas eu preferi que fosse assim, pois eu não gosto quando os personagens morrem
parece algo mais sofrido com eles. Eu não sou do tipo de leitora dessas histórias. E o que ficou claro é que Brianna é tão forte quanto sua mãe e seu pai. Roger define a sua participação como aquele que protege, aquele que cuida de todos, que é o pastor mesmo do seu rebanho. E assim não há muito o que dizer sobre ele. Já William, desde o livro 8, e continua nesse, vem ganhando muito mais protagonismo. Ele recebe várias incumbências relacionadas a resgatar pessoas de sua família. E a forma como ele se engaja nessas tarefas nos permite acompanhar o desenvolvimento de caráter desse rapaz. Ele é muito parecido com o Jamie ao se mostrar obstinado em cumprir uma missão quando ele recebe uma. Mas ele ainda demonstra uma retidão, um senso de ética que às vezes falta ao Jamie. O Jamie ele é obrigado a passar por cima disso e ele segue um pouco a política dos fins justificam os meios. Talvez devido ao caráter militar que o William tem, mas é um pouco da nobreza dele mesmo. E não que o Jamie não seja nobre, mas o Jamie ele precisa atingir outros objetivos que não permitem que ele seja ético o tempo todo. Só para você que é fã do Jamie não ficar bravo comigo e não me entender mal, por exemplo, ele é contrabandista de uísque, sendo que isso é proibido. Então, nesse sentido, mas é uma necessidade dele e ele passa por cima da lei para fazer aquilo que ele precisa. Já o William não, o William segue a lei com retidão. E olha só, talvez por isso, toda vez que o William precisa fazer algo que extrapole a sua condição ética, ele vai procurar a ajuda do Jamie, porque ele sabe que o Jamie vai ajudá-lo. Mas de qualquer forma, o William desempenha muito bem o seu papel. E me parece que essas buscas, esses resgates pelos parentes perdidos, sirvam como uma forma de distração que ele tem com essa questão da sua identidade. No entanto, ele mantém ali a sua obstinação em se livrar desse seu título de nobreza. Quanto ao amor, William parece muito atraído pela esposa de seu primo, Ben, que é a Amaranthus, mas não me parece que seja o amor verdadeiro dele. Tanto é que ele pede a moça em casamento e ela ainda não deu a resposta e nada de mais sério aconteceu entre os dois. E uma decepção minha em relação ao William é que ele só vai se encontrar com o pai no último capítulo. O encontro entre ele e Brianna foi muito emocionante e eu fiquei com vontade também que eles tivessem passado ainda mais tempo juntos. Mas eu gostei do fato dele ter se preocupado com ela e enviado um retrato do Capitão Richardson dizendo que ele a conhece. Um dos pontos fulcrais e mais impactantes, na minha opinião, foi a morte da Amy Higgins. Nem era uma personagem tão importante, mas a forma brutal como ela morreu com a cabeça ali praticamente triturada na boca do urso foi bem forte. A quase morte do Jamie também foi dramático. E a chegada de Ulisses fazendo exigências foi algo também que marcou a história, na minha opinião. Uma falha que eu considerei na narrativa é que não menciona como Denzel Hunter se salvou ali de ser prisioneiro. Então a impressão que eu tive é que aquela carta avisando que ele tinha sido pego serviu só para criar uma cena de ciúme entre o Jamie e a Claire. E outra ponta solta para mim foi a questão da esmeralda que a Claire achou, a não ser que ela seja retomada no próximo livro. Mas era um aspecto importante, uma pedra preciosa, porque tem a ver com as travessias, com as viagens no tempo. Então não daria para ela ter achado essa esmeralda à toa. A família de Fergus está sofrendo com os efeitos aí da Revolução. Nós nos lembramos então da ameaça que eles sofreram de ter a gráfica incendiada novamente. Mas ao final eles chegam a se separar de seus próprios filhos, mandando as crianças para a cordilheira, onde eles ficarão mais seguros. Achei que a história do Fergus não se desenvolveu muito, ela ficou travada nesse ponto de que ele é herdeiro do conde, aquele conde francês que era muito rico, e ficou nisso mesmo, só é retomada essa parte da história dele.
Falando de Ian, sua participação também é menos importante, a não ser pelo fato de que ele vai em busca de sua ex-esposa e descobre a existência, ou confirma a existência de seu filho. Sobre a Jenny, a mãe de Ian, eu também me enganei, pois eu achei que ela morreria, na verdade. Até porque tem toda aquela conversa dela com Jamie falando de morte, mas ao final o que acontece com a personagem é que ela vai se envolver de forma amorosa com indígenas chamados Sachem. E é engraçado porque esse indígena é aquele que vê espíritos e ele vê que o velho Ian, marido da Jenny, está sempre ali com ela. Então eu lembrei de uma história antiga, Dona Flor e seus dois maridos. Desculpa a lembrança. E por falar em relacionamento, a Sylvia Hardman, a amiga Quaker, também vai se casar com Bob Higgins. E esse personagem, a meu ver, é um personagem que foi colocado na história para se casar com as mulheres necessitadas. Isso não deixa de ter seu lado cômico. E um dos pontos mais bem fechados da história que eu deveria ter mencionado quando eu estava falando do William foi esse encontro dele com o primo Ben, pois havia ficado muito evidente que Ben não estava morto. E o fato dele querer disfarçar a sua morte só poderia ter esse motivo, essa questão da traição da pátria. E Ben é um personagem bem ao contrário de William. Ele, por pouco que ele aparece na história, ele demonstra falhas de caráter bem significativas, pois ele abandona a esposa e o filho praticamente recém-nascido. Ele entrega o primo como prisioneiro para ser morto, para ser enforcado. Então, não sei se esse personagem terá mais participações no próximo livro, mas eu exploraria ele como um bom vilão aí para a história, hein? E por fim, vamos falar do nosso amado Lord John, que foi sequestrado pelo Capitão Richardson. E isso se deve ao fato de Lord John ter, para aquela época, uma espécie de teto de vidro, falando numa linguagem mais figurada. E aí, nessa questão, dou um destaque especial para esse personagem, Capitão Richardson, que é um personagem que vem incomodando desde o último livro, que a princípio parecia ter um papel secundário, mas ele aparece, desaparece o tempo todo. E essas reviravoltas na história dele, de primeiro ele é soldado inglês, depois ele é americano e depois ele volta a ser inglês, é um verdadeiro plot twist, uma reviravolta na história. Sem contar o fato de que ele é um viajante no tempo. E além do mais, ele tem uma intenção genuína nessa participação dele na guerra, de não querer que a guerra termine, por causa daquela relação com a abolição dos escravos. Se essa guerra termina agora, futuramente terá outra guerra onde morrerão mais pessoas, e por conta da questão de uma parte ser a favor da libertação dos escravos e outra ser contra. Com isso, Lord John acaba pedindo ajuda ao Percy Beauchamp, que está ali, e vai ser liberado. O Percy vai até a casa do Lord John, acaba tomando um pouco daquele conhaque que eu já mencionei, e isso leva à morte, a não ser que eu esteja enganada, mas me pareceu que sim, que ele vai morrer. Bem, eu falei dos pontos principais, e se você achar que faltou alguma coisa, deixe aí para mim nos comentários. Eu também estou com a intenção de ler o livro Círculo das Sete Pedras, que é uma história à parte, mas que também trata de personagens e fatos de Outlander, ainda não sei bem, mas deixe aí nos comentários se você gostaria que eu fizesse vídeos parecidos com esse para contar para vocês do que se trata esse livro Círculo das Sete Pedras. E por fim, uma ótima notícia é que está confirmado que terá a 8ª temporada de Outlander. Será a última, mas a princípio nós teríamos apenas até a 7ª e já foi confirmada a 8ª. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!